Bom, o Gustav Klimt, ele foi um pintor austríaco simbolista que viveu entre 1862 e 1918, e ele também foi um dos grandes nomes da Arte Nouveau. Bom, a linguagem gráfica do Klimt era o simbolismo, né? Foi um movimento que surgiu na França no final do século XIX e que também se estendeu às artes plásticas, à literatura e ao teatro. Era um movimento que se opunha ao progresso da ciência, das tecnologias, do modo de pensamento mais racional e que procurava, né, explorar coisas que estavam mais em segundo plano, como a vida espiritual, o mistério, o subjetivismo, o inexplicável e o individualismo também. Outros artistas que fazem parte do movimento simbolista é o Edvard Munch, que fez o Grito, né? E o Paul Gauguin. As características principais do simbolismo são a melancolia, a espiritualidade, a sexualidade, que está muito presente nas obras do Klimt, né? E inquietação. Elas também podiam representar sonhos, pesadelos, desordem, estados alterados, e o que lembrava o que viria a ser depois, né, o surrealismo e o expressionismo. Algumas coisas que construíram o tipo artístico do Klimt, né? Acho que a gente pode citar o movimento de secessão em Viena. Ele era líder desse movimento, esse foi um movimento de protesto contra a norma tradicional, artística, étnica da sociedade que estava em transição naquela época e que procurava principalmente encontrar uma identidade de grupo para a Áustria. O Gustav Klimt, ele também era um expoente da Art Nouveau, né? Então, nas suas pinturas a gente vê a forte presença da figura feminina, que era uma das características da Arte Nouveau, utilização de arabesco, influência do barroco, né, principalmente com o detalhismo e presença de elementos orgânicos como flores, plantas, folhagens e afins. E o Klimt, ele teve duas fases. Ele teve a fase histórico-realista, né? Como o próprio nome já diz, ele pintava obras de caráter mais histórico nessa fase. E a fase dourada, que é talvez a mais conhecida, quando ele fazia a produção de retratos com o uso excessivo de cor dourada e prateada. As obras do Klimt, elas se destacam das demais obras referentes ao movimento simbolista, né? Principalmente por essas incrustações de mosaico que ele fazia. A gente pode ver, observar na pintura A Virgem, por exemplo, que é essa do nosso trabalho, né? E em muitas outras, porque ele realmente utilizava esse estilo nas suas pinturas. E ele fazia referência também à arte bizantina, né? Tanto pela bidimensionalidade, por forçar a bidimensionalidade, quanto por essa referência aos mosaicos. A partir do histórico de vida do Gustav Klimt, é possível identificar a fase que o artista se encontra quando ele pinta a Virgem em 1913. Após a morte do pai e do irmão, ele assume a responsabilidade de sustentar a família em 1891. Ele se sente deprimido e abandonado e passa por um período de profunda reflexão, levando a mudar o seu estilo artístico. Depois de conhecer novas tendências de arte, ele retoma seu trabalho em 1895, exibindo novas imagens com elementos que marcariam a sua nova produção com formas planas e naturalistas, profusão de elementos decorativos, o uso do dourado e figuras femininas. Como já foi dito anteriormente, a fase do Gustav se resume em duas: a fase histórico-realista e a fase dourada. Nessa primeira fase, como o próprio nome indica, estão incluídas as obras de caráter mais histórico, como podemos ver aqui na imagem. E na segunda fase estão contidas obras com cunho decorativo, como a produção de retratos e o uso de uma cor bem marcante em sua obra, o dourado, como podemos ver na imagem ao lado da Virgem, que é um exemplo
da fase que o autor se encontra naquele momento, a fase dourada. Podemos perceber que os corpos dessas moças encontram-se deformados a partir de linhas onduladas. Essas linhas no quadro podem representar o movimento gerado pela onda, que representa essa passagem, esse movimento, esse desenvolvimento da mulher virgem até a mulher amadurecida. Vale destacar que os olhos das moças encontram-se em diferentes posições conforme o zoom é aplicado no quadro. Sem o zoom, os olhos encontram-se fechados, mostrando um descanso, uma despreocupação por parte dessas mulheres. Já quando o zoom é aplicado, os olhos encontram-se abertos, mostrando uma possível alerta ao que está acontecendo ao redor. Para destacar o conjunto das mulheres em união, o pintor usa cores escuras à sua volta, gerando um contraste de cor entre o escuro e o colorido, que acaba dando mais importância para aquilo que está mais visível no quadro. Nós percebemos que o local onde essas moças se encontram é muito similar a um ninho, a um berço, o que traz a ideia de que essas mulheres estão entrelaçadas, juntas no mesmo local, em união. Esse local pode ser percebido como um lugar que traz acolhimento, que traz o conforto. Percebemos que essas mulheres estão descansadas, deitadas e juntas. A mulher no centro pode representar a Virgem, enquanto as outras representam outras fases do desenvolvimento que a mulher passa. Essas características podem ser encontradas na flor. A partir de uma pesquisa, encontramos que a simbologia da flor representa essa feminilidade, a virgindade, o nascimento e o desenvolvimento. Outro fator que podemos notar presente na obra é o desenho de luas nas roupas das mulheres, como podemos ver o que está apontado pela seta verde. A lua em sua simbologia representa de uma forma quase universal a feminilidade, a fertilidade, a periodicidade e a renovação. Além disso, a lua também simboliza os ritmos biológicos e as fases da vida, uma vez que é um astro que cresce, diminui, desaparece e cresce novamente, da mesma forma que ocorrem os ciclos da vida feminina. Outro aspecto presente na obra também é a onda, mostrada pela seta preta, a qual significa movimento. Movimento este que também é constante, representando as diversas mudanças da feminilidade da mulher. Na parte inferior da pintura, podemos notar a presença de uma pequena mulher, coberta por um pano branco. Ela está de costas e seu rosto está implícito. De certa forma, ela parece um bebê em volta de lençóis, simbolizando a próxima geração de mulheres e reafirmando a existência dessas fases da vida e sua constante continuação inevitável. Ao analisarmos as cores presentes no quadro, encontramos 5 cores que se destacam das demais, sendo elas o amarelo, que simboliza a alegria, o rosa, que simboliza o amor, o azul, que simboliza a tranquilidade, o roxo, que simboliza a transformação, e o verde, que simboliza o crescimento. As emoções expressas na obra são o afeto, a alegria e a tranquilidade. Essas cores e emoções expressas auxiliam na mensagem que o autor quer transmitir com sua obra, onde as diversas fases da mulher estão em constante transformação, passa por momentos de tranquilidade e alegria, está entrelaçado com o amor, mas que principalmente gera o crescimento.
Por fim, podemos concluir que a Virgem ocupa um lugar especial na obra de Clint. Tem como tema principal a separação, a relação entre beleza e efemeridade, juventude e mortalidade, a celebração da vida jovem e o fenômeno da existência de uma mulher. Clint o pintou em seu período criativo posterior, quando o tema da femme fatale deu lugar à sensualidade onírica de uma jovem. Seu desenho virtuoso foi combinado com abreviações planas, estilizadas e cores intensas aplicadas rapidamente. É possível afirmar que a Virgem está imbuída de uma das melhores expressões do erotismo de Clint. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção até aqui e espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima!